Muito boa noite, boa noite. Vamos chegando para nossa live. Faz tempo que a gente não aparece por aqui. Live sobre banco de horas, gestão de ponto. Vamos chegando para nossa live. Hoje com a participação da doutora Fernanda Garcês. Vai ser um bate-papo muito legal. A gente vai falar aqui sobre gestão de ponto e banco de horas. Vamos lá falar sobre gestão de ponto e banco de horas. Chegou a nossa convidada. Agora a gente pode começar oficialmente a nossa live, né? Primeiro, boa noite, todo mundo que está na live, todo mundo chegando. Faz tempo que a gente não aparece por aqui, doutora. Então, de vez em quando a gente faz umas lives aqui surpresas, mas essa a gente avisou com antecedência. Boa noite, todo mundo. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é um dos temas mais sensíveis aí entre empregados e empregadores, que é exatamente gestão de ponto, banco de horas, controle de jornada. E a gente vai bater um papo aí durante os próximos 40 minutos com a doutora Fernanda. Antes de tudo, agradecer aqui ao nosso patrocinador Next, né? Soluções integradas para o RH operacional, seja Next, a nossa patrocinadora oficial, que permite que essa live esteja acontecendo, né? Que fez a ponte entre a gente e a doutora Fernanda. E eu vou pedir licença, doutora, para lhe apresentar formalmente aqui para a nossa audiência. E eu vou Claro. ler aqui no meu computador para não esquecer de nada. Então, doutora Fernanda é sócia no escritório ABE Advogados, responsável pela área trabalhista, mestre em Direito pela PUC de São Paulo, membro do Instituto dos Advogados de São Paulo e membro também do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Muito boa noite, doutora. É um prazer lhe receber aqui no Portal de Direito do Empregado para a gente conversar um pouco mais sobre esse tema que é tão interessante e toca tanto em empregados e empregadores, né, doutora? Boa noite, Rafael. É um super prazer estar aqui com vocês. Boa noite a todos aqui que estão participando dessa live e um prazer imenso. Muito legal. E aí, doutora, como a senhora é nossa convidada, né? Então vou fazer aqui às vezes de um entrevistador, né? Eu vou Vamos lá. deixar que a senhora esclareça aqui para a gente as dúvidas, né? Separei algumas perguntas, que são perguntas que a gente recebe bastante aqui também em caixinha de perguntas. A gente fez aqui um levantamento, né? São dúvidas do dia a dia e sempre registro de ponto e banco de horas aqui são campeões de dúvidas, né? Então Sim. gera muita dúvida, portaria 671 e tudo mais. E eu queria começar, doutora Fernanda, fazendo uma pergunta que muita gente faz, né? Que é aquela seguinte: toda empresa é obrigada a ter registro de ponto? Existe alguma exceção? Desde aquelas menorzinhas, que a pessoa tem uma lan house lá no interior do Piauí, né? Ele precisa ter registro de ponto, ele é obrigado pela CLT. Como é que funciona essa questão? Tá. A CLT ela fala que somente são obrigados a manter registro de ponto, né, controlar a jornada dos empregados, aquelas empresas que possuem mais de 20 empregados. É, Até esse limite não é necessário. Então, essa lan house ou uma microempresa que tenha menos de 20 empregados, ela não tem a necessidade, a obrigação legal de fazer o controle de jornada. Muito bom, porque às vezes as pessoas se confundem, né? Acho que aquele merceariazinha, aquele mercadinho que tem 10 funcionários, 8, que precisa ter controle de ponto e, na verdade, não precisa, né, Não. doutora? Não precisa. A lei ela estabelece realmente esse número mínimo de 20 empregados, até porque a gente sabe que eventualmente controles de pontos podem ser sistemas que demandam um custo um pouco mais alto, então não são todas as empresas que são obrigadas, só realmente as que têm mais de 20 empregados. Muito bom. Doutora Fernanda, eu vi um vídeo esses dias de um advogado falando aí, né, no Instagram, arrastando para cima, que a gente passa muito tempo, né? Falando sobre registro de ponto manual, né? Que tem a questão e tudo mais. E eu queria saber, da senhora, o que que a lei fala hoje? O registro de ponto manual, ele ainda é aceito ou isso é coisa do passado? Ainda aceita ou ficou para trás? Não, legalmente, o sistema manual, assim como o mecânico, né, também, que é aquela máquina que você registra, coloca o cartão e registra Eita. de fato,
né, eles ainda são válidos legalmente. O artigo 74, parágrafo 2º da CLT, ele ainda traz essas possibilidades e isso não foi alterado nem mesmo com a reforma trabalhista de 2017. Mas é óbvio que para empresas maiores, né, a gestão desse ponto manual ou mecânico, ela é muito complexa, né? Sim, com certeza. Quanto maior a empresa, né, mais maiores são os desafios, né, doutora? Assim, Sim, a gente sabe que quando você começa a enfrentar uma complexidade de 300 colaboradores, depois 1.000, é, depois 20, 30 mil, como a Next, né, que é a nossa patrocinadora, ela tem essa capacidade, né? Tem muitos clientes com mais de 1.000 funcionários, tem 30 mil, tem cliente com 50 mil, e realmente ponto manual seria impossível. impossível, né? Seria É. impossível. Mas assim, ainda falando sobre ponto manual, né? Eu queria que a senhora explicasse um pouco para a gente e para quem está assistindo a gente. Aqui estamos com 80 pessoas simultâneas, legal, bem legal a audiência. Aproveitar também para mandar um grande abraço. Tem muitos advogados, doutor, que acompanham a gente, muitas que são nossos colegas, né? Muitos contadores, departamento pessoal, RH. Então, é bem legal. Cada vez tem mais profissionais acompanhando também aqui o nosso portal. E eu queria perguntar para a senhora sobre o ponto britânico, né? Ainda falando de ponto manual, que aquele advogado que eu falei que eu vi no Instagram, ele levantava exatamente esse ponto britânico. O que é o ponto britânico e por que ele é problemático para as empresas, doutora? Bom, ponto britânico, a gente usa esse jargão, né, para definir aquelas marcações de ponto sem nenhum tipo de variação. Né? Então, o empregado entra todo dia às 9 horas, 00 minutos e sai todo dia às 18 horas, 00 minutos. Né? Então, são registros que não contêm variação de minutos, e isso é bastante problemático para as empresas, né? Justamente porque o Tribunal Superior do Trabalho já definiu que esses registros britânicos eles não são válidos como meio de prova. E isso significa o quê? Que, eventualmente, num processo trabalhista, esses registros britânicos eles não vão ser considerados e caberá à empresa, então, provar que aquele determinado empregado não fez as horas extras, né? Senão presume-se que ele fez, de fato. Inclusive, a gente soltou um tweet esses dias aí no nosso Threads, também no Twitter, né, no que é o X atualmente, e a gente falou sobre isso, e algumas pessoas questionaram a gente, dizendo, não, mas eu sou super pontual, ou então eu chego antes e espero dar 8 horas para poder anotar. Então, todo dia meu ponto é 8, 12, 13 e 17 ou 18, enfim. Mas Mas não tem como, todos né? os Não dias tem como, né, doutora? Acho que nem o chat GPT, ele consegue ser pontual tão desse jeito. pontual. É, então, Verdade. realmente, é um problema, e as empresas que estão assistindo a gente também, os empresários, né, tem que ter cuidado para não ter esse ponto britânico, porque realmente a primeira coisa que o juiz trabalhista faz ele nem olha, né? Ele só faz Nem que olha, nem ele desconsidera se como meio de considera. prova. Tem até uma súmula que fala sobre isso, que é a súmula 338 do tribunal. Então já é um Legal. entendimento pacificado do tribunal nesse sentido. Perfeito, perfeito. Muito bom. Tem uma pergunta aqui que ela é um pouco polêmica, né? Queria saber o que a senhora diz sobre isso. O empregador pode arredondar, a gente vai acabar voltando para essa história britânica, mas é legal fazer essa pergunta. O empregador ele pode arredondar os minutos do ponto do empregado? Por exemplo, o empregado bateu 8:02, o empregador pode ir lá e botar para 8 horas, apesar de ser que não seria bom para o empregador, mas ele pode fazer isso? Na verdade, nos sistemas, nos registros de ponto, né, eles têm que ser registros realmente fiéis, tá? Uhum. Então, o empregado, ele vai apontar a jornada quando ele entra, quando ele sai, e inclusive a portaria 671, né, de 2021, que trata dos registros eletrônicos, ela fala expressamente que o registro tem que ser fiel e não pode, não sendo permitida ali nenhuma ação da empresa que desvirtue ali os fins legais desse controle efetivo de jornada. Então, por exemplo, não poderia ter nenhum dispositivo que permita a alteração de dados. Então, o empregador não pode, porque ele quer ou mudar o horário de trabalho do empregado de forma alguma. Né? Legal, bacana demais. E mais aí essa que a gente recebe quase todo dia. Essa aqui é uma das campeãs também, quando a gente vai falar de gestão de ponto.
que é sobre o empregado ter direito ou não de acessar o espelho de ponto dele, né? Ou se existe algum prazo para isso, porque muitos empregados mandam também mensagem para a gente falando: eu não consigo ter acesso ao meu espelho de ponto, o empregador não libera, eu não consigo saber se está sendo certo, se está errado, e depois vem no contra-cheque um desconto que eu não concordo e tudo mais. E aí, doutora Fernanda, e aí? O empregado Tá. tem direito ou não tem direito ao espelho de ponto dele? Tem sim, né? Inclusive, nos registros de ponto eletrônico, existe ali a portaria que faz toda a regulamentação dessa matéria, e ela tem um artigo expressamente que fala que o empregador ele tem que garantir ao empregado acesso às marcações de ponto, né? O comprovante após cada marcação. Então, o empregado tem o direito de ter o acesso ali a cada marcação, ele obter aquele comprovante. E a empresa deve permitir a extração dos comprovantes de registro de ponto de marcações realizadas no mínimo nas últimas 48 horas, tá? Isso é uma disposição expressa da portaria. Muito bom, muito bom. Bacana demais. Ainda, doutora, falando sobre gestão de ponto, né? Nossa live hoje, para quem está chegando agora, estamos falando sobre gestão de ponto, sobre banco de horas, com a doutora Fernanda Garcês, que gentilmente aceita o nosso convite para conversar aqui depois do expediente, né, doutora? Ela está em São Paulo, doutora? Eu tô em São Em São Paulo, tá um Paulo. frio aqui. Tá um frio. Eu tô no frio artificial, porque lá fora tá um calor grande aqui em Fortaleza, tá? Mas Que frio bom. artificial. Terra Mas, ótima. e aí, pessoal, a gente está conversando sobre gestão de ponto. E aí é uma pergunta bem legal, que é sobre os sistemas digitais, né, doutor? De ponto por aplicativo, né? Reconhecimento facial, aquele ponto que o empregado baixa no tabletzinho, coloca ali a facial dele, então pega o celular, baixa o aplicativo, vai lá e bate o ponto dele e tudo mais. Esse tipo de ponto tem validade jurídica, doutora? E aí já me outra Sim, pergunta. Quais são os cuidados que as empresas devem ter? sim, os controles de ponto digitais, né? Que fazem parte ali dos sistemas de registro de ponto eletrônico, eles são previstos por lei. Tem essa portaria 671, ela trata justamente disso, e ela faz ali algumas divisões, né? Então tem o registro de ponto tipo C, que seria o convencional, o REP-A, que seria o alternativo, o REP-P, via programas, né? Então, tudo isso toda essa regulamentação autoriza esses sistemas em que se utiliza registro facial, enfim, isso é absolutamente permitido. Agora, a empresa ela tem que realmente cuidar para buscar empresas idôneas. Então, quando a gente está falando de REP-P, por exemplo, a gente tem que saber se aquela empresa está certificada, tem a certificação adequada, né? Uhum. Porque o REP-P ele precisa de uma certificação adequada. Então, as empresas têm que, na escolha da empresa que vai gerir ali o seu ponto, precisa ter a escolha certa, da empresa certa, para justamente ter os certificados, atender todos os requisitos da portaria 671. E, eventualmente, quando a gente está falando de registro de ponto alternativo, as empresas elas precisariam ter ali autorização por acordo ou convenção coletiva, tá? Legal, muito bacana, muito bacana. Sobre isso, eu queria até entrar num ponto, porque é muito interessante. Eu tenho visto a questão de bater ponto pelo celular, que é inclusive a Next, né, que é a nossa patrocinadora, e eu sou embaixador da Next com muito orgulho, né, já há algum tempo. E um dos sistemas que a Next tem, né, um dos módulos, é o sistema de ponto, que é bem robusto, digamos assim. Ele atende inúmeras empresas, escala 6 por 1, 5 por 2, 2 por 36. Ele consegue fazer realmente essa gestão todinha. E eu tenho acompanhado junto com alguns sindicatos de empresa, tem o SEAC lá do Rio de Janeiro, com a Alencar. Então, a gente tem acompanhado esse movimento de adicionar em convenções coletivas a possibilidade do uso do celular do empregado para bater o ponto, né? Porque isso é uma coisa que a lei não prevê ainda, né, doutora? Uhum, uhum. Então, eu sinto que vai ser uma construção jurisprudencial e também coletiva, né? Então, vai ter nas convenções coletivas, os sindicatos podem acordar sobre isso, e eu tenho uma posição, pelo menos a minha posição, que eu tenho defendido por aí, é que, havendo convenção coletiva, estando no contrato de trabalho, o Disposição empregado pode utilizar o celular pessoal para bater ponto, até porque
eu pessoalmente, né, e a opinião minha, né, enquanto jurista também, eu creio que o empregado bater ponto pelo celular é uma comodidade a mais para o empregado. Obviamente que tem que ter outros modos, mas o celular é uma comodidade, porque ele está ali, ele bate ponto, ele consegue acessar o espelho de ponto pelo celular, além de contra-cheque, um monte de coisa, ele já consegue fazer tudo ali no banco de horas, que a gente vai falar já já. Mas a senhora tem alguma posição sobre isso? Sobre Eu bater concordo. ponto? Eu concordo com você sobre esse aspecto. Eu entendo que se houver ou uma previsão no contrato de trabalho, se tiver um acordo individual, ou se tiver alguma previsão na convenção, no acordo coletivo, eu acho perfeitamente possível a utilização do sistema ali pelo empregado, dos aparelhos, do aparelho celular do empregado para registrar. Hoje em dia é ampla, né? Quase todo mundo tem acesso a celular, smartphone, etc. Então, eu entendo plenamente possível. Acho que teria que ter o cuidado ali de ter algum outro meio caso, sei lá, o celular ficasse de alguma forma indisponível, acabasse a Uhum. bateria, ou então se tiver ali um acesso alternativo via web, eu acho que isso supriria tranquilamente essa questão. Legal demais. E eu gosto muito do direito do trabalho porque ele assim, ele vai mudando dia a dia. E essas construções, né, a gente vê as convenções coletivas começando a aparecer esse tipo de cláusula. Essa construção já havia em algumas, né, incluindo essa cláusula de possibilidade de bater ponto pelo celular, porque aí gera uma segurança jurídica maior tanto para as empresas quanto para os empregados, né, para evitar depois ações, né, questionamentos. Então é muito legal ver que o direito do trabalho ele está todo dia, né, doutora? Ele não para, né? Ele está todo Não dia em constante para. evolução, né? O direito ele vai acompanhando ali as mudanças da vida, né? É isso que acontece. No direito do trabalho muda muito. Muda muito. O direito, costumam dizer que o direito do trabalho muda toda hora, né? Tem É, que estar sempre atualizado. Ainda mais agora com os recursos repetitivos aí do TST, né? Os pois temas é. enfim, temas vinculantes que todo dia está surgindo 10, 20, então a gente tem que ir correndo Nossa. atrás, né? É, é. Doutora Fernanda, alguém perguntou aqui na live, nos comentários, se ia ficar gravada. Essa live vai ficar gravada sim, tá, pessoal? Então, eu sei que Instagram às vezes é difícil de conseguir acompanhar a live inteira. A gente já está acostumado, mas você que gostou do tema e quer assistir depois, vai ficar gravado aqui no nosso perfil. É para quem quiser ver depois na íntegra, com mais calma. Então, fica sossegado ou sossegada que vai ficar gravada a live na íntegra. Doutora Fernanda, acho que a gente encerrou pelo menos a parte de gestão de pontos na live, tá, pessoal? A gente vai falar um pouco agora sobre banco de horas, que é outro assunto dentro do assunto geral, né? Que gera muita dúvida também, banco de horas. Muitas. Agora, banco de horas, a gente podia passar aqui até as 10 da noite falando, né? Mas assim, eu também preparei umas perguntas aqui para a Vamos gente não lá. ficar, não ficar aí também até 10 horas da noite, né, doutora? Vai Vamos ser um lá. prazer, mas enfim, vamos lá. Mas eu vou começar passando para banco de horas, né? Vamos assim começar com isso do começo, né? Doutora Fernanda, explica pra gente o que que é o banco de horas, e qual é a finalidade do banco de horas, para que ele nasceu aí para as empresas, para os empregados. Explica, dá uma geral pra gente, doutora. Claro. Bom, o banco de horas é um sistema, né, que permite com que as horas que o empregado trabalha mais num dia sejam compensadas com hora de descanso em outro dia ou um dia ausente, né? E vice-versa, ou seja, se o empregado precisar sair mais cedo num determinado dia enfim, resolver uma questão pessoal, aquelas horas vão ser computadas como horas negativas no banco de horas para ele poder compensar com trabalho em horário fora do expediente em outro dia, tá? Então, assim, em regras bem gerais, esse é o sistema de banco de horas. E ele foi criado justamente para trazer essa flexibilidade. Então, às vezes, o empregador necessita que o empregado permaneça ali depois do horário do expediente, por alguma razão, alguma necessidade específica. O empregado fica, não vai receber aquelas horas, mas em compensação, dentro de um período determinado, ele vai poder usufruir daquela folga correspondente. Bacana. É literalmente então, um banco, né, doutora? Um É banco, um banco tem de que horas, imaginar que é um banco mesmo que o saldo fica positivo, o saldo fica negativo, isso, e aí você vai ajustando ali com o tempo, né? Então, exato. é, é, que às vezes as pessoas
não consegue assimilar esse conceito de banco de horas, né? Mas é literalmente realmente um banco, né? Saldo É positivo, um saldo banco. negativo, você vai ficando com horas aí. Doutora Fernanda, sobre como esse banco de horas ele pode ser firmado, né? Eu já vi pessoas perguntando para a gente, né? E já vi também empresários é, achando isso, né? Que o banco de horas é automático, que ele já existe e automaticamente você Não. vai compensando ali, 2 horas aqui, 1 hora ali, vai anotando no caderninho, ou enfim. É, eu queria saber, e me dá algumas perguntas aqui, né? O banco de horas ele é automático, né? E ele pode ser feito por acordo individual? Como é que isso pode ser? Em quais casos isso é permitido, doutora Fernanda? Tá. Não, o banco de horas não é automático, tá? Ele necessariamente precisa seguir ali um dos formatos previstos na lei. Então, a gente tem ou a possibilidade de ser um acordo individual, então entre empresa e empregado, ou pode haver uma previsão específica num acordo ou numa convenção coletiva de trabalho, tá? Então, a lei estabelece, antes da reforma trabalhista, só poderia ser mediante a negociação sindical, então, mediante acordo coletivo, convenção coletiva de trabalho, mas com a reforma de 2017 foi permitido ali expressamente o acordo individual do banco de horas. Perfeito. Então, pode ser feito por acordo individual, né? E também pode ser feito por acordo coletivo, né? Já Uhum. nunca, sempre escrito, não é isso, doutora? O Sempre individual, escrito, o individual sempre escrito, e tá, o acordo coletivo também será escrito necessariamente, mas se for individual tem que ser escrito necessariamente. perfeito. E aí, qual a diferença, doutora, entre esse banco de horas que individual, né? Que o empregador pode fazer lá junto com o empregado, para esse banco de horas que é por negociação coletiva, acordo ou convenção coletiva? Tem alguma diferença, assim, específica? Sim, é o prazo, especificamente é o prazo. Então, se eu fizer um acordo com o meu empregado, essa compensação das horas deve acontecer ali no prazo máximo de 6 meses, tá? Se eu quiser, agora, se eu quiser um prazo maior, aí nesse caso, necessariamente eu preciso da intervenção sindical. Precisa ter uma previsão ali, ou na convenção coletiva, ou firmar um acordo coletivo de trabalho, tá? Perfeito. E esse prazo é até 12 meses, não é isso, doutora? O Para prazo. acordo coletivo, com intervenção sindical ou convenção coletiva, a gente tem aí o prazo de 1 ano, né? É o Eu limite lembro que máximo. na época da pandemia veio uma MP que aumentou para 18 meses, não foi isso, doutora? Teve Foi, uma das foi, MPs aumentou para 18 meses, foi, banco 18 de horas, não foi meses. isso? Pois é, nossa Aí, senhora. ali foi. Aquela é. É ruim até de lembrar, né? Porque foi um período muito desafiador. Naquela época foi caótico, porque era MP atrás de MP, e É, parcelamento de FGTS, banco de horas de 8 meses, e você ficava sem saber o que fazer, né, doutora? isso ainda porque a MP demorou um tempo ali até ser editada, né? Mas Uhum. então nisso as empresas sofreram muito para ver o que iam fazer naquele período. Maravilha, doutora. E aí, continuando nosso papo aqui sobre banco de horas, o que que acontece se as horas, se elas não forem compensadas dentro do prazo legal? No acordo individual são 6 meses, como a senhora falou, no Uhum, acordo convenção coletiva são 12 meses. Então, digamos que já foi acordo individual, tá? Então, passaram 6 meses e tá lá o empregado com 40 horas positivas no banco de horas dele. Ele trabalhou e na hora que ele ia pedir a folga, ele não conseguia, tava muito corrido, não conseguia dar e tal, tal, tal. isso é Não comum. compensou. Ele ficou com 40 horas positivas, acabaram 6 meses. O que que acontece nesse momento? Nesse caso, aí a empresa tem que fazer o pagamento das horas como horas extras, e aí sempre respeitando o adicional de horas extras, de no mínimo 50%, como diz a lei, se na convenção coletiva ou no acordo coletivo de trabalho não tiver um adicional maior. Perfeito. Já vi muita empresa ficar muito setor ficar de cabelo em pé, né? Porque tá chegando a época do fim do banco de horas e os empregados ali estão com 100 horas, Então, 120 horas. E é, aí você dá folga para esse povo para não ter que pagar essas horas extras, porque senão o caixa da empresa vai é, porque realmente hora extra tem um adicional e tudo mais. Então já vi gente aí pegando 2 semanas indo para Cancún de folga porque é, porque isso. tava com muita hora extra.
Isso é muito comum e acho que o grande ponto do banco de horas é a gestão, né? A gente precisa ter uma gestão muito eficiente para o banco de horas funcionar. Muito, muito eficiente. E aí, doutora, eu vou fugir aqui um pouco do nosso protocolo, porque veio na minha cabeça agora uma pergunta. E até é mais uma provocação, até, porque eu tenho pensado muito sobre isso também, e acho que a CLT, como a gente sabe, ela é muito antiga, né? Então, hoje nós temos diversos tipos de trabalhadores, diversos tipos de trabalho, e acho que a CLT, às vezes, muitas vezes, óbvio que ela é boa e tudo mais, mas ela ainda não acompanhou 100%, né, a evolução, a gente sabe disso, porque assim, tem aquela regrinha que o empregado só pode fazer 2 horas extras a mais por dia, né? Aquela regra geral da CLT. E aí, eu quero perguntar e provocar no seguinte sentido, né? Já vi vários, né, em tempos de dev, pessoal de desenvolvimento, pessoal que é programador e tal, que tem a própria hora deles, eles programam de madrugada, então às vezes eles ficam a madrugada toda programando, aí eles fazem 15 horas seguidas e fica no banco de horas isso. Enfim, como é que a senhora vê essa questão? Primeiro, da questão legal, né? Se a CLT autoriza ou não um banco de horas que o empregado faça mais de 2 horas extras por dia, né? Mas ao mesmo tempo, como é que a senhora vê esses casos que vão acontecendo independente do empregador querer, vão acontecendo porque é a dinâmica dos trabalhos, né? Daquele tipo de trabalho. Outro exemplo, um empregado que vai para uma feira, né? Um evento. Enfim, esse empregado está no evento, né? Aqueles eventos que começam 8 da manhã, acabam 8 da noite, mas ainda tem o 9, 10, enfim. Esse empregado também fazem mais de 2 horas por dia, né? Então, se ele não está acompanhando, o que a senhora acha? Diga pra gente se é possível primeiro, legalmente, né? E depois a sua opinião. Tá? Não, a lei ela não é possível, né? A hora extra ela tem um limite ali legal e constitucional de até 2 horas extras por dia, então no máximo 10 horas, tá? Então em nenhuma hipótese ali poderia ultrapassar. E para o banco de horas está bem claro disposição legal de que o empregado só pode trabalhar até 10 horas, né? Para fazer essa compensação do banco de horas. Agora, em relação a essa provocação, eu acho super interessante, porque em diversos casos no escritório, a gente tem. Uma vez a gente tinha, por exemplo, uma transportadora, em que transportadora de caminhões que cruzavam ali fronteiras da cidade e tal, e às vezes pegavam trânsitos, e as pessoas o deslocamento era maior do que 10 horas e tinha trânsito, então ficava um negócio enorme. E aí, como você faz? E era transporte de pessoas, transporte de carga perecível, não tem como parar e continuar, Uhum, né? E depois continuar. Então, realmente isso era um problema muito sério para as empresas, porque tinha investigações com o Ministério Público do Trabalho, né? De um lado a gente tem a questão da saúde, da rigidez do uhum, trabalhador, né? Que isso tem que ser muito considerado, no seguinte sentido, puxa, trabalhar 10 horas é puxado, né? uhum. Realmente é muito puxado, mas por um outro lado, às vezes a necessidade ela é imperiosa, então, mas a lei ela é inflexível nesse aspecto. Inflexível, Então, a inflexível. gente talvez precise de uma discussão legislativa envolvendo a sociedade como um todo para ver se, de alguma forma, em algumas situações específicas, poderia alterar um pouquinho flexibilizar um pouquinho esse regime. Né? Mas a Concordo, provocação é concordo. ótima. Concordo 100%. Eu acho que esse momento a gente conversar e provocar, porque você trouxe uma transportadora, eu trouxe a questão dos desenvolvedores, né? Porque eu trabalhei em empresa de tecnologia, própria Next é tecnologia, mas também trabalhei em outras empresas, nas quais realmente os desenvolvedores, que são os programadores e que são, digamos, o coração das empresas de tecnologia, Sim. então eles realmente não querem saber. Tipo assim, beleza, não quero saber o que a CLT diz, eu vou trabalhar aqui a madrugada inteira, vou registrar no banco de horas, e depois, enfim, aí depois a empresa tem que ficar, pode sofrer uma fiscalização do Ministério do Trabalho, né, e ter que se explicar, pode depois sofrer a própria ação trabalhista dessa É. pessoa que não quis cumprir, né? Então realmente é muito desafiador. Mas vamos voltar aqui pro nosso, nosso Fica caminho, à mas é bem vontade. legal. Bem legal, bem legal. Falando de banco de horas ainda,
doutora Fernanda, ele precisa ser controlado por escrito, o banco de horas, ou pode ser digital, né? A gente já falou sobre ponto manual lá no começo. E o banco de horas, ele pode ser controlado digitalmente, né? Pode, Via software, aplicativo, ou ele... pode, pode sim, pode sim. A portaria 671 regulamenta isso justamente para poder fazer ali a gestão das horas, do banco de horas, do sistema de ponto, quando você tem muitos empregados. Isso com certeza é possível. Perfeito. Outra pergunta que a gente já recebeu bastante também aqui ao longo desses anos, dos empregados, assim, o empregado chega pra gente e fala assim, olha, a empresa está colocando banco de horas e eu não quero. Eu não sou a favor, então eu vou recusar. E aí, eu te pergunto, doutor Fernando, o empregado, ele pode recusar o sistema de banco de horas da empresa ou depende? Como é que isso funciona? Depende. Na verdade, a resposta de advogado é assim, né? Depende. Mas nesse caso depende mesmo. Porque se o acordo de banco de horas ele for negociado pelo sindicato, né? E aí tiver um acordo coletivo, uma convenção coletiva de trabalho, ele é obrigado a cumprir, né? Porque ele foi representado naquela negociação pelo seu sindicato. Então, Uhum. ele é obrigado a aderir ao sistema de banco de horas. Agora, quando a gente está falando de um acordo individual, aí entra no aspecto da negociação empregado e empregador. Aí, nesse caso, entendo que ele poderia se recusar, sim. Perfeito. Então, resumindo, se vier via sindicato, o empregado não tem muita opção, tem que aceitar, né? É isso. E acordo individual, ele vai ter ali como o nome diz, acordo, né? Ele vai poder, pelo menos, argumentar, né, doutora? Argumentar. Argumentar. Não sei se na prática, assim, É, recusa, não sei se é um bom caminho, mas ele tem essa opção. de argumentar. Tá ótimo. Doutora, e o banco de horas negativa? Também é muito polêmico, né? Essa é polêmica. Como é que fica o banco de horas negativo? Eu tenho até dois questionamentos sobre isso. Primeiro, o questionamento do banco de horas negativo, quando acaba aquele prazo. Digamos que acabaram os 12 meses do acordo coletivo e o empregado, ao invés de ter 40 horas positivas, ele está com 40 horas negativas. Nesse primeiro caso, o que acontece? E o segundo caso o empregado está com horas negativas e aí não acabou o prazo ainda do banco de horas e ele é desligado da empresa ou pede demissão. Uhum. Nesses dois casos, o que acontece? É a mesma coisa nos dois casos? Ou um caso é uma coisa, outro caso é outra? Como é que funciona? Bom, muito se discute sobre a possibilidade ali de descontar essas horas, né? Então, o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho, ele tinha ali uma posição muito consolidada no sentido de não permitir o desconto, justamente porque não tem previsão na lei. A lei, ela fala que as horas positivas têm que ser pagas, mas ela não fala nada sobre as horas negativas, Uhum. tá? Então, o TST vinha nesse posicionamento, mas aí houve o julgamento lá do tema 1046 pelo STF, em que foi dito que o negociado ele prevalece sobre o legislado. Uhum. Então, se tiver uma disposição em acordo coletivo ou numa convenção coletiva, ou seja, sempre com a interveniência sindical, o TST já tem precedentes no sentido de realmente dizer que se tiver uma previsão escrita lá dizendo que pode haver desconto, ele considera aquilo válido, tá? Certo. Agora, a dúvida permanece nos acordos individuais, porque você não tem um sindicato por trás. Eu já Uhum. vi decisões do tribunal, de diversos tribunais, tem uma recente, inclusive, do Tribunal da 17ª Região, que fala que mesmo no acordo individual seria possível, se tiver uma previsão específica lá. Mas esse ainda a gente precisa entender como vai ser o posicionamento do TST para dar uma resposta segura. Legal. Recomendo para os meus clientes, nesse caso, se não tiver previsão na convenção coletiva ou no acordo coletivo, ou procure o sindicato para tentar incluir essa previsão, ou é Uhum. melhor não fazer, porque vai assumir um determinado risco ali. Isso. Perfeito. Então, a senhora então a mesma resposta para os dois casos, tanto para aquele empregado que acabou o prazo e tinha hora negativa,
quanto para aquele Isso. que foi dispensado ou pediu demissão e tinha hora negativa, não é isso? Isso, porque aí Realmente, descontaria na rescisão, né, nesse caso. Mas eu entendo, eu aplicaria para as duas possibilidades. realmente eu tenho também, isso é muito polêmica ainda, né, doutora? Por isso que essa pergunta é tão importante, porque realmente a gente tem vários posicionamentos. No direito, as coisas também são assim, né? Enquanto Certo. a gente não tem uma lei, ou então uma decisão, ou um recurso repetitivo, enfim, uma tese vinculante, vai ficar nisso. E aí é onde eu vejo um perigo muito grande, porque hoje a gente enxerga, óbvio, que advogados de empregado vão dizer que não pode, advogados de empregadores vão Vamos dizer que dizer que pode, pode. e vai ficar nessa guerra de narrativa, só que é muito perigoso, porque a gente acaba, quem assiste aquele vídeo e vê só aquela opinião, acaba podendo tomar como verdade, quando na verdade não é. A gente tem que trazer, eu sempre gosto de trazer aqui a situação real, né? Pode descontar a hora negativa do banco de horas? A gente não sabe ainda se pode ou não pode, né? O TST disse que não pode, enfim, mas eu acho que a gente está caminhando para poder, né? A minha visão, a gente está É, caminhando para poder. E aí minha visão pessoal é que eu acho isso justo até, porque se você paga a hora positiva a mais, né? Consequentemente, a hora negativa deveria ser descontada, porque eu acho que é uma questão de justiça mesmo, de isonomia, né? Obviamente, ó, a gente sabe que a relação de emprego não é isonômica, né? Mas a minha posição é essa, que deveria realmente poder, enfim, por uma questão de justiça. Mas acho que assim, tem que ficar claro para quem está assistindo a gente que ainda não tem uma posição definida sobre isso na lei, nem no TST tem ainda, né, doutora? É, ele até já tem precedentes no sentido de que seria válido quando você tem a intervenção sindical, e aí tem lá na convenção coletiva uma Uhum, cláusula nesse sentido. perfeito. Então, teve até uma ação civil pública que eles julgaram e eles realmente declararam a validade desse tipo de cláusula nos acordos coletivos. Agora, quando é acordo individual, aí realmente fica mais arriscado. Também parece que está muito parecido com a história de bater ponto pelo celular, que já está um pouco mais evoluído, né? Já tem essa adesão do STF, né? Já tem essa questão do sindicato, como também possivelmente vai ter aí também nessa questão do celular, né, doutora? É. Bem legal, bem esclarecedor e muito bom para quem está assistindo a gente. Como vai ficar gravado aqui, a gente vai, quem quiser ver depois, bem esclarecedor, doutora. Muito obrigado. Mais uma pergunta, e aí sobre o banco de horas, e aqui mais prática, né, que a gente também recebe de muito. O banco de horas ele pode ser usado para dispensar o empregado no carnaval, ou algum feriado. O empregador pode dizer, fica aqui o carnaval e a gente vai descontando aqui o seu banco de horas. Pode ser usado assim, e aí acrescenta ainda mais. No dia a dia ali de usar ou não o banco de horas, né? Porque eu já vi também muito empregado se queixando, pô, tem 50 horas positivas, mas quando eu vou querer ir no dentista, eu não sou liberado e tudo mais. Essa gestão aí no dia a dia, tá dentro do poder diretivo do empregador? Como é que funciona? Bom, certamente o banco de horas ele pode e deve, né, ser utilizado para essa coisa, né, justamente para garantir essa flexibilidade. Puxa, carnaval muita gente confunde, mas não é feriado, né? Uhum, Mas no Brasil a gente praticamente muitas empresas não trabalham e tal, mas efetivamente empresas que trabalham, ela pode fazer essa utilização dessas horas ali no carnaval sem problemas, trazendo maior conforto para ambas as partes, né? E desculpa, fugiu a sua segunda pergunta. era sobre. Deixa eu me recordar aqui que até. Sim, sobre o poder diretivo do empregador. Essa questão de Ah, quem é que faz esse controle, né? Se é o empregador que diz, nesse dia você usa, nesse dia você não usa. é, entendi. Isso é uma coisa a ser combinada, né, entre as partes com uma certa antecedência. Então, vai ter. Óbvio que as regras do banco de horas elas vão estar disciplinadas em algum lugar, né? Ou no acordo Uhum, escrito, ou no acordo coletivo. Por isso que quando você faz um acordo individual, você tem
ter ali, fazer muito bem feito, justamente para amarrar essas questões. Quanto tempo de antecedência você vai pedir? Mas é uma questão que você vai ser combinando ali com o seu empregado, entre empregado e empregador. Olha, eu preciso usar minhas horas na sexta-feira porque vou fazer alguma coisa. E aí o empregador diz, tá bom ou não, vamos deixar para segunda, ou enfim, isso é uma coisa, é uma questão a ser combinada e tratada ali no documento que vai estabelecer as regras do banco de horas. Legal, doutora. O pessoal está perguntando, que tem um monte de gente fazendo perguntas aqui na live, nos comentários. Não está dando para acompanhar muito, pessoal, porque a gente está conversando, a conversa está muito boa aqui, mas tem uma caixinha de perguntas abertas aqui no nossos stories. Vai lá, deixa a pergunta lá que eu vou responder vocês. Depois eu respondo vocês aí pessoalmente, tá? Doutora, já falamos de gestão de ponto, banco de horas, bacana demais. Eu costumo dizer que as nossas lives aqui, doutora, são verdadeiras aulas, né? Que nossos convidados trazem verdadeiras aulas, que uma consultoria com a doutora Fernanda Garcês aí, para dar essas dicas aqui, é caríssimo. Então ela tá dando aqui de graça pra gente, né? Ainda depois do expediente. Então, aproveitem esse conhecimento que ela tá trazendo pra gente. E eu queria fazer duas perguntas aí, doutor. Primeiro, aqui no sentido, aí já juntando gestão de ponto e banco de horas, né? Pela sua experiência aí de muitos anos de advocacia empresarial, né? É, quais são os principais erros que as empresas cometem ao adotar banco de horas e gestão de ponto aí dos empregados? Assim, os erros mais claros que a senhora consegue dizer aqui pra gente. Olha, isso é interessante, porque banco de horas e controle de ponto é gestão, né? Então você tem que ter uma gestão muito eficaz. Então, seja assim, escolher uma empresa idônea para fazer o controle das suas horas, ter ali um sistema bem parametrizado, né, nesse controle de horas, ter, enfim, um sistema que de fato atenda ali os requisitos da lei ou da portaria 671 de 2021, se for registro de ponto. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E a gestão, quando a gente fala de banco de horas, é a gestão muito efetiva ali desse banco, né? Então, assim, se o empregado tem horas positivas e está acumulando isso, ele precisa, né, descansar. Então, seja o RH, seja a gestão, né, efetiva ali, direta daquele profissional, eles têm que olhar, porque senão acaba saindo muito caro para a empresa e de fato, aí realmente é uma questão que não favorece ninguém, né? Então, esse eu acho que é o principal erro que as empresas cometem ali nessa gestão de banco de horas. Ou então, quando tem efetivamente horas negativas, a empresa tem que fazer efetivamente a pessoa tirar aquela folga, porque Uhum. senão depois né, vai descontar, pode prejudicar o empregado e pode não ser lícito, porque se não tiver uma previsão de acordo coletivo, talvez isso daí não seja lícito, não seja reconhecido. Então, acho que esse é o principal cuidado aqui que eu recomendo, essa gestão mais efetiva mesmo. Legal demais. E a outra pergunta, doutora Fernanda, que é o seguinte: além de, agora fazer o meu jabá, né? Além de contratar a Next, né? Que é aí Eles são ótimos. tem todos os modos, né? Pro pessoal do DP, RH, o pessoal ama a Next, todas, porque a Next chega na empresa e a Next ela acaba com os processos trabalhistas, doutor. Então ela derruba, já tem empresa que ela entrou e derrubou 90% de processo. Então os empresários, né? As empresas amam, né? Os empregados também amam porque eles conseguem ver o banco de horas dele, conseguem ver contra-cheque, conseguem É falar. Então fiel, né? O registro fiel. é, é muito legal. Quando a gente vai em aeroporto viajar com a camisa Next, os empregados, que tem muitos em aeroportos, reconhecem a gente, falam, você é muito legal e tal. Então é bom ver que consegue agradar os dois lados, né? Consegue agradar Tem mais de 500 mil empregados hoje usando, não, 600 mil usando o Next, né? Para bater ponto, enfim, para fazer a gestão do RH. Então, além de contratar Next, né? Quais são as boas práticas que a senhora recomenda aí para as empresas manterem um sistema de ponto legal, seguro e transparente, que seja bom para todo mundo? Eu acho que, inclusive, até acrescentando aqui na questão de banco de horas, é assim, entender bem as regras,
né, do banco de horas, e se não tiver previsão em acordo coletivo, convenção coletiva, criar realmente uma política de banco de horas, quais são as regras, trazer isso por escrito, né? E, enfim, contratar bons profissionais para fazer toda a orientação, seja de DP, de RH, seja a Next, que é uma empresa maravilhosa, enfim, acho que essas são as recomendações mais importantes. Bom demais. Doutora Fernanda, eu falei que passava rápido, né? Nem parece que a gente começou às 7 horas, já são 7h45, Nossa, passou já rápido. tô até estourando o tempo aqui, mas o pessoal que tá chegando agora, tem gente chegando agora, a live vai ficar gravada. E eu queria agradecer, doutora, pela presença, né? Pela oportunidade de ter o seu conhecimento aqui com a gente. Queria já convidar, né? Quem está assistindo a gente agora ou está assistindo em outro momento, né? Doutora Fernanda tem um perfil muito forte no LinkedIn, né, doutora? Que ela é mais Sim. profissional por lá, o Instagram é mais reservado, né? Você que está assistindo a gente, então vai lá, segue a doutora Fernanda Garcês no LinkedIn, dá essa moral. Segue o Portal de Empregado também por aqui. Queria deixar, doutora, um espaço para você dar os últimos avisos antes da gente encerrar a live. Eu só queria agradecer de fato, Rafael, foi um prazer estar aqui com vocês no portal Direito Empregado enfim, só convido a todos a me seguirem no LinkedIn, Fernanda Garcês, seguirem a página da AB Advogados, meu escritório, e a gente sempre compartilha notícias, enfim, as mudanças legislativas, então fica aqui o convite. E no mais Perfeito. agradecer a você. Já estão convidados para também publicar junto com a gente aqui algum conteúdo. Com Você prazer. ou seus sócios já estão convidados. Pessoal, a live vai ficar gravada. Temos live de novo quinta-feira, às 17 horas, com o professor Henrique Corrêa sobre o adiamento da portaria 3665, né? Que também deu o que falar, né? Que trabalha o quarto adiamento. Então, teremos live quinta-feira, às 5 da tarde, sobre isso, com o professor Henrique Corrêa, que também é outro professor muito renomado aí no direito do trabalho. Então, vai ser bem legal. Doutora Fernanda, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todo mundo que assistiu a gente e até a próxima. Valeu.